Ok? Muito obrigado pela presença de jornalistas, operadores de diferentes blogs nas redes sociais. Agradeço, aliás, pela presença nessa conferência de imprensa que é promovida pela diretoria de campanha do candidato Fernando Dias da Costa, que está aliado de 12 membros de diretoria de campanha. À minha esquerda está Perca Samá, que é o estudo com Xi, um jornalista de carreira durante muitos anos, agora está dedicado à política e membro de direção superior da PIC Cabagarange, no quadro de coligação de aliança de plataformas, como constituto. Mas ali está ali ele que na chefia do departamento de comunicação de diretoria conjunta. E bom conhecimento com uma nova difusão de diretorias contra que e celebrar o contrato ou assumir acordo entre o candidato Fernando Dias com a plataforma PAI Terra Branca. À minha direita está Jennifer, portanto, Carvalho Melo Nunes, ele e membro de PAI Terra Branca, de direção de PAI Terra Branca, mas aqui responsável a nível de diretoria de campanha para a coordenação política, uma tarefa que tem a ver com fazer um cadastro de todos os partidos que aderir a esse movimento à volta do candidato Fernando Dias da Costa. Como que você viu, além de que partidos que fazem parte da coligação e que outros candidatos que vêm celebrar aquele acordo para a eventualidade de segunda volta apoia a candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa, e tem partidos que não aderem, portanto, permanentemente a esse projeto, e que está responsabilizar de coordenação e o camarada Jennifer Nunes, que está ali à direita. A conferência de imprensa de hoje, antes de não começar, agradeci, em primeiro lugar, a todos guineenses, eleitores, que aderiram a este projeto de candidatura de Fernando Dias da Costa. Não chega de Gabu, a coisa de mais coisa, menos coisa de uma hora. Não fica impressionado com a aderência ao comício de Gabu, sobretudo no contexto de bloqueio que antes da realização desse comício de Gabu. A população que apoia ontem na comício, a população meramente de Gabu, corredores. Tudo que setores que está a fazer parte da região, que conseguiram para dia, embora manifestar vontade para mim, e houve um bloqueio, forja um greve de sindicatos, manipular responsáveis de transportes públicos para transportar militantes com simpatizantes que vivem para Gabu, mas mesmo com aquela barreira imposta, não consegui fazer um comício que acabou tudo bom. Gabu ontem esteve em apoteose, então, e não tem que olhar a população de Gabu, não se estender também aqui em outras regiões, boa imagens, por exemplo, de o que aconteceu na Catió, boa imagem do que aconteceu na Canjum, boa imagem do que aconteceu na Bissorã, na Farim, e boa imagem do que aconteceu na Lalaquema, que marca no rentrée política na Bissau, a realização do nosso primeiro comício que nós fazíamos na campo de Lalaquema. Nós projetamos o último comício para, a título de informação, para Kiki Campo Rádio, que está falando de Chelsea, lá que amanhã não fazia no último comício. Pontos para a conferência de imprensa da OS, e esse que não passa a enumerar, não há papel de questão de segurança de urnas e neutralidade, tanto republicano. Não há papel de questão de transparência do processo de votação. Não estou falando como eleições, que definição clássica e de ser livres, justas e transparentes. Portanto, uma transparência que acabou de ser palavra mágica, não processo de eleições. Não é papel de reconhecimento do CNE. Papel que o CNE tem tido na preparação deste processo de eleições. Bom, não é mentira aqui parte que
se não conseguir, no regime, está ficando a fazer apologia de como há eleições fazidas por recursos internos, não sei o que mais, mas não sei como há, e fazer emissão de títulos do Tesouro, que é conquista a realização de eleições, e essa voz jornalistas também têm que estar atentos. Eu quero falar como é fazer eleições por recursos internos. Eles são o único regime que cobra impostos de democracia, que tem a outra que prestar no conta. Agora, que cobra impostos de democracia, tem que poder utilizar, não um processo chinês, que é um processo vai, que é a realização de eleições, através do qual que tem de ocorrer, que não está a falar órgãos constitutivos, depois de realização de eleições. Não é papel de advertência e tentativa de desestabilização. Não está no meio, isso na papel de. E tem especulação e verdade, e tem boatos e verdade, mas tem sinais de que se mistura por turbar, portanto, o processo de eleições. E pensa que aos jornalistas, a hora que o momento próprio chega, vão ter um trabalho de denúncia de todas as tentativas de investir por turbar o processo de eleições para beneficiar um candidato que não vale a pena estar ali na fazer referência. Chamada, não está a falar de ordem de estabilidade. Bom, não é um processo de eleições, não se como não temos de para eleições decorrer de uma forma ordinária. Porque já está passando uma festa de democracia. No tempo do partido único ainda não está preocupado para ainda tem formas de acessão ao poder. Né? Às vezes forjado, às vezes por de Estado, às vezes vias atípicas. Mas num contexto democrático, o povo que ordena. Para que o povo vai e vota, partido que cuide, ele que está governando o país, Presidente da República que cuide, ele que está chefiando estilos de não Estado. Portanto, é um processo que está. Não na papel de questão de forças estranhas na tentativa de prorrogação ou extensão de mandato do Presidente da República. Porque agora não fala de manobras, não na papel de algumas forças na tentativas de perturbar o processo eleitoral e que até mais nada se quer tentar estender mandato do Presidente da República, que se não fosse tudo, se mandato acabar, e provocar bônus dentro desse mandato, estender até na mês de setembro, mandato que era suposto terminar dia 27 de fevereiro e vai até 4 de setembro, depois de 4 de setembro, continuar no poder, sem acionar mecanismos que estão a permitir, no dia que ainda tem novo Presidente da República, mandato do Presidente anterior, ou se antecessor, portanto, cessa. Assim que está estabelecido no artigo 100º ou 22º, na lei eleitoral, recomenda tudo preparativo está fazido, eleições estão organizadas, posse conferido, ou investidura fazido, para o Presidente não entrar em funções, porque tem vacatura no cargo do Presidente da República. Então, se o povo eleive são 7S, se eleitores 7S, se partidos, plataforma 7S, no capítulo 7, outra manobra tentativa de vestir, prorrogar, tanto o mandato presidencial, a revelia de que a lei está a falar, a revelia de que a Constituição da República está a falar. E depois não é papel aquele aspecto que não compete a nós, enquanto candidatura do Dr. Fernando Dias, que é que não pretende ir para eleições e como é que não vai posicionar nesse processo de eleições, respeitando sempre a lei, mas que nós não vamos permitir subtração dos direitos por parte do trem, porque um direito que está assistindo. Agora, como na parte de eleições, tem que tomar o princípio de igualdade e que observar até ali para o nosso Supremo Tribunal de Justiça em cumplicidade com o regime, se nós escolhi a candidatura de duas maiores plataformas, escolhi a candidatura de líder político que tem dirigido a maior instituição política na Guiné-Bissau, aqui PSGC, mas gosto, não cana certa, portanto, esse princípio vai prevalecer num contexto que nós todos ali participar em igualdade. Bom, não falando que não haver questão de segurança, de neutralidade nas eleições, de segurança de não urnas no sistema eleitoral, e também conferir maior segurança nas eleições, mas a hora que é observado, a hora que é cumprido literalmente aquilo que está na lei eleitoral. Então, um despacho do Ministério Público que exarado há 2 anos, em 2023, que está a falar como o primeiro passo para a eleição de eleições e apuramento de, portanto, na mesa ou nas círculos. O que eleições fazidas, na mesa, portanto, onde é que vota,
e na fazenda de contagem. Portanto, representantes de candidatos na mesa na ata síntese, que essa ata síntese não publicar. E primeiro passo incontornável, que tem nenhuma outra tentativa de iniciar terá, uma lei, sobretudo, hora que não se vê como e tem um despacho. Não houve manga de intervenções, naquele calor de pré-campanha, de como o Ministério do Interior Naval recolhe urnas, não se foi chamada a atenção, de como e de lei, e depois tem um despacho que dá essa competência residual que tem na lei, apuramento na mesa. Vou votar, vou acabar. Antes de votar aqui, processo de alguns tudo, urnas está tecido, esvaziado dentro de tudo que para se tornar a gastar. Hora que de vota, votos contados, resultados, portanto, naquela mesa e apurar, aqueles que estão representados na mesa, assinar, o Ministério Público está para confirmar, né, a existência de número de votos e na fixar. Esse é o primeiro passo e não quero negociar. Não quero negociar. Não quero aceitar nenhuma candidatura do Dr. Fulano Gomes, quero aceitar nenhuma eleições que quer fazer, portanto, respeitando esse requisito, portanto, principal. Não apela ao Ministério do Interior, na pessoa desse ministro, para mesmo postura democrática que teve nas eleições de 2023, para contribuir na segurança das eleições, para contribuir na observância de requisitos que não falar em relação ao apuramento na mesa, porque tem qualquer tipo de perturbação para que se votar de uma forma ordeira, para respeitar aquilo que é apurado na mesa. Não há papel de transparência do processo eleitoral, se não me fala bem, processo eleitoral é palavra mágica e transparência. Agora vou falar de eleições livres e porque o cidadão, na base de votos, está livre de coagir. Ou vou falar de eleições justas e porque após tudo bom na parte em pé de igualdade, na base do princípio de igualdade. Ou vou falar transparente, tem que ser transparente. Né? Aquilo há que apurar na mesa e que por isso é um processo adulterado para ver como vai sérias. Ou ainda vai ser apuramento nacional. Então tem que ser um processo transparente. Ele demanda urna está companheiro diante de tudo que ele demanda na gastar, depois que ele está a votar e acabar de fazer aqui apuramento, até assim se passar. Um outro aspecto que não existe para o conhecer o número de que pensávamos como jornalistas para ter acesso, para eleições que não vai estar contabilizado 3.729 assembleias de voto, e houve um aumento em relação à liberdade, portanto, eleições de 2023, que estão natural, havia eleições que não organizadas, e está observado que o critério de índice que passa a ter a capacidade eleitoral ativa, por exemplo, alguém tem em 2023, se tem 16 anos, gosta e tem a probabilidade de ter capacidade eleitoral ativa e não participa nas eleições, então ela está a provocar aumento de eleições. Aqueles que têm caso, por exemplo, no tribunal, que têm impedido eles, portanto, de votar, aqueles que estavam na calabouço, aqueles, por exemplo, que estavam doentes, anomalias psíquicas, outras coisas, vai conseguir votar, se está na plenitude de ser, portanto, atividade cívica, é por voto. Então, aquilo está tendencialmente está aumentando o número de votos e essa não vai ter nas eleições de 3.729 assembleias de voto, em função do aumento do número de votantes. E o que lei falar, na cada mesa tem que votar 400 portanto, eleitores. Esse para evitar, não bem olhar o número de votantes desproporcional ao número de inscritos. Né? Só um exemplo, inscrever 400 gente na mesa, portanto, mas, entretanto, e vota 500 e tal, ou 400 e tal. Lá já não está perante um fraude eleitoral, que pode denunciar, que pode reclamar, né? Vícios, mas que depois, vícios aqui acumulados, será fraude eleitoral. Se tem aqui vício na mesa, no outro, no número de considerável de mesa, vícios acumulados será fraude e deve denunciar. 400 instalados e por ter menos, para uma ou outra razão, o eleitor o cartão e confirmar que na carreira eleitoral lá como escrever ou vota. Mas se o cartão perde, porque vota, mas nunca e cana cedo
digamos, uma realidade, por exemplo, não tem aumento de número de eleitores desproporcional e não depende do nome da candidatura. Nós fiscais têm muita responsabilidade. A não passa eleições de diagnóstico de Cuba e houve falsificação de atas. E essa prática está a acontecer hora que um fiscal está exposto, não é, à manipulação. Ou um fiscal, por exemplo, que cumprir que serve termos de referência na fiscalização de eleições. Porque a fiscalização não é um processo de eleições e deve ser ininterrupto. E aquilo continuidade, os homens de fiscalização ininterrupta, e está abrangido também quem está na mesa. Para você ver que uma hora que está na mesa, basta só um pequeno discurso, basta um ligeiro ausência de comando, por mim vai casa de banho, não tem aqui na substituir, por exemplo, em termos de o TNE, tem probabilidade logo de então mandar fiscais, na data de responsabilidade, e candidatura do Dr. Fernando Gomes, através da diretoria conjunta de campanha, Fernando Dias, da diretoria de campanha, e conta claramente que nenhum fiscal está por ensinar ata se olhar alguma tendência ou alguma tentativa de vício durante o processo de votação. Esse é um direito que está assistido em termos, portanto, de lei, e tudo o que é que tem em termos de reclamação, de protestos, para fazer gerar na mesa. Porque o nosso sistema eleitoral é um sistema cascata. Tudo está acontecendo na mesa. E a hora que quer fazer na mesa, se cabine tem casos extremos, né, um fraude não dimensão, e está a dificultar o processo de descoletar que processo que também está num contencioso eleitoral. Reconhecimento do CNE, tem ali, verdade que uma CNE nós tudo não criticado, nós falamos também uma direção caduca, em termos de lei assim que está estabelecido. Desde 2022, a Comissão Nacional de Eleições é uma direção caduca, porque quem está a proceder à eleição do Supremo Tribunal é a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia Nacional Popular. Respeitando que critérios que a construiu o sim, é falado para cargo de Presidente da Comissão Nacional de Eleições e deve ser juiz conselheiro. Para cargo de Secretário de Eleições deve ser juiz desembargador, adjuntos deve ser juiz de direito. Mas aquilo está na proporção de números de partidos do assento parlamentar. Se não partir do parâmetro de eleições de 2023, o PAGC tem uma responsabilidade, por exemplo, de indicar o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, que outros em função da representatividade no Parlamento e no Conselho. Então é um processo que está fazido para ver de razões que a voz não conhece, porque o Parlamento sozinho durante 2 vezes, se não conseguir, mesmo a Comissão Permanente que está a roga de competências da Assembleia na sua ausência e que a funcionar, portanto, nem nos últimos anos, esse mandato do Maurício Malo fica marcado negativamente para a inexistência daquele órgão, principal órgão de fiscalização legislativa no país, que é a Assembleia Nacional Popular, que nós temos uma deputados para participar, interpelar, inclusive outro órgão de soberania, nomeadamente o governo, o próprio Presidente da República, né? Além daquele outro exercício de fazer leis, de controlar o governo através do Orçamento Geral do Estado. Nós estamos tendo agora uma prática na Guiné-Bissau, funcionamento pleno funcionamento de um governo sem observar o critério de ter um Orçamento Geral do Estado, que é um órgão-chave que está permitido para nós, como não fiscalizar, como aquele dinheiro está utilizado através de representantes no Parlamento. Nós estamos através de domésticos. Tudo se riscos, se não falar mesmo perigo, ou se vamos abrir flancos para a corrupção a todo nível, tanto no governo. Então, apesar disso tudo, não louva a CNE, sobretudo não houve dias de entrevista desse presidente, mostra tudo aspectos de preparação. Até ali, não tem a louvar sentido patriótico da Comissão Nacional de Eleições. Não espera esse mesmo comportamento e não mantém durante a partir do dia de votação, ter apuramento de resultados na mesa, na séries e ata de apuramento nacional. Né? Então, e não fazer votos para a CNE, que não é dirigido para juízes,
respeitando o que está na Constituição da República da Guiné-Bissau, que está a falar como juízes que agem em consciência de lei. De como juízes que podem dar ordem. De como juízes que podem dar instruções. De como juízes que podem manipular. Juízes soberanos. Partindo de pressupostos constitucionais, não pensa como a Comissão Nacional de Eleições não está à altura de acompanhar esse processo, apesar de toda a pressão que está na tendência. Não fala de questões de tentativas de denúncia ou de boatos, e tem de sinais de perturbação desse processo de eleições. Para grupos militares, para forças de ordem, né, que a mando de alguém que este vai ser um processo igual àquilo que tem sido dele. Então, e não candidatura a nenhuma margem, não acerta dele, né, se vou notar a atitude nesse processo de eleições, dado tudo bloqueio. Não poder ligar, não está papel de tentativas, por exemplo, de micro-tentativas, de bloqueio de caravana, de saída para o interior, crítica de Lanhoma, que bloquearam, não teve que usar a via alternativa, também via de Cacheu, que chegar no destino. Carlos Coutinho, se não consigo esse um esquema de regime, que praticamente para ir ter arranque. Caos ainda praticar com a candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa, né? Ele bloqueia a entrada de materiais, que por acaso, você não ia só cartazes, tem um colega jornalista de RFI falando aqui, mas não ia só cartazes de uma recebeu bala. E óbvio, se, por exemplo, em 2023, carregar o livro de cima materiais, tudo a terra. Se tentativa de tentar introduzir materiais via terrestre, a partir de Gâmbia, tudo. Se desta vez não há cautela, não há fazer compra nenhum material offshore. Mas Carlos que vai lugar no Senegal, para um deputado que não apoia a candidatura, portanto, mesmo alto dirigente da PICA Cabazará, não falando de deputado vitalício, que é o Dr. Vitor Martins, que luga Carlos no Senegal. Para mim, entrar na Carlos, preciso, não passa mais de 2 ou 3 semanas, só depois não denúncia. Que Carlos, portanto, vinha entrar. E eu já cheguei ainda ali, mas Carlos está fazendo a apreensão de Carlos. Tudo em manobras de desgastar, de índice por perder moral, né, de não processo, nós podemos ser um processo de tem que não é Carlos na matrícula, que não ostenta cartazes com outros símbolos de candidatura. Mas até ali não se até não fala pronto, não tipo, não contribui na pacificação desse processo de eleições, mas tem coisas que não dá para negociar, que na base de princípios, que na base de lei, que na base da Constituição da República da Guiné-Bissau, que a candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa está na seta. E a voz jornalistas vão ter responsabilidade para reproduzir fielmente que não disseram tanto como mensagem. Essa não me diz para essas razões que não convida a voz para a conferência de imprensa, não está sempre à boa disposição para que tenha alguma outra informação e não me pedir, não agarre-se voz, não me pedir no acompanhamento da atividade de candidatos para eleições, para estar predisposto para fazer tudo denúncias que visa, pura e simplesmente, perturbar, de atos que visa, pura e simplesmente, perturbar o processo de eleições, que não me se vai ser eleições livres, justas. Foi tudo essa azáfama que tem. Para ver com a população que manifesta durante 2 anos e tal. Durante 2 anos e tal. Mas, então, tudo que é azáfama por caos, quem manifesta, mas que outro lado do regime, toda hora está nas atividades. Toda hora. E não fazia comícios, intervém ministros na Lendrina cá. Havia tem manifestação que não fazia. Ora que partidos políticos, ora que outros adversários políticos, então, ora que uma fala de perturbação. E que mesmo força de ordem que dá proteção a outros. Né? Mas que outro está coagindo, e está a espancar, e está a sequestrar, e está a prender. E está a prender. Então, quando não falar com forças, a começar com forças armadas, artigo 21º da Constituição fala que tem que proteger instituições republicanas, partidos políticos e instituições republicanas. Tudo o que é que não também tem depois, hora que eleições acabam, Presidente da República, Governo, Assembleia Nacional Popular, tribunais, e está a decorrer aquele ato que desenvolvido para partidos políticos. Porque aqui a Assembleia que está fazendo lei de tribunais. E está representado por partidos políticos deputados que eleitos na sua base. Então, como que partidos políticos está tudo, está subalternizado, está reduzido a insignificância?
Houve agora preocupação com o regime. Manifestação, tudo de dimensão. Olha aqui, então, que não é que não falar com nós? Se tem, claro, e regime em complexidade, com força de ordem. Mas atenção, eles, em termos de Constituição, é de defender instituições republicanas. A OS, que Biaga não está falando, enquanto o chefe do Estado-Maior, General de Forças Armadas, também defende a Constituição, não é. Não é. E não defende um Presidente da República que se mandato acabar. Entretanto, e que observa fielmente o que está na Constituição, no termos do artigo 21º. E fala para definir instituições republicanas. A Assembleia Nacional Popular rombado. Qual que foi a postura de chefe do Estado-Maior de Forças Armadas? Enquanto quem defende instituições republicanas? Portanto, é bom para nós puxar para reflexão certos aspectos. Ora que não falamos que tem perturbações, ou não falamos que tem interesse. Não se imagina que isso interessa. Não tem nenhum interesse para o processo viciado, para o processo perturbado. Porque não tem condições, se uma boa civil, campanha de eleições, evidências de que, é claro, para o número de índices que não estão mobilizados nos eventos políticos, nos comícios. Que ela contou claramente, se o Pontão ligou, não falou com ela, a OS ligou com o nosso interno, não teria nas 7 regiões. Vitórias pode assegurar. A forma como a campanha desenvolve, para trabalhos que a estrutura desenvolve naquelas regiões. Se o homem de Puna também confrontado. Tombali, Quinara, Oio, Cacheu, Central Autónomo de Dijal, Bijagós, Diáspora. Uma vitória é incontornável. Havia de forma como não implanta e havia de evidências que fica provado, portanto, na campanha. Que eles não provaram disputar, né? E talvez não podiam empatar, empate técnico, mas não pegaram. Então nunca está interessado. Se não tem tudo essa confiança, não tem tudo essa convicção, não estou otimista. Nunca tem interesse para esse processo perturbado. Não me espero o processo respeitado no antigo, não falamos ali. A começar a pagar por votação. Nunca me espero votação antiga para quem começa a bater na intimidar a população. Para que saia para votar. E o Bolívia está atento. É por acontecer. Nunca me espero perturbação na mesa. Né? Não fazer apelo também para que as candidaturas fazem a mesma coisa que nós. Se não pelo dentro de um quadro legal, né? De uma competição, de um jogo democrático, observando aquilo que está portanto, na lei, a não ser legalistas, não acerta, portanto, aqui o princípio de como agora, aquilo que se o tele, aquele espírito negacionista que se o tele, nega até partidos políticos de ter direito de participar, de escolher ser representantes no governo. O governo de iniciativa presidencial não existe na Constituição da República. Nos últimos tempos, membros do governo que está no governo, até digitado no Presidente da República. Se o pontapé resta igual que está no governo, e que a direção legítima que digitasse. Se o pontapé dos partidos, não falou a mesma coisa. Né? Portanto, não está num processo, não me contribuir, através da candidatura, para a reposição de normalidade constitucional, para restituir aquilo que é ativo no nosso sistema político, que são os partidos políticos, sendo lá. Eles que é ativo. Acontece agora, se eleições que tem, se partidos políticos que participar, se apoiam candidatura. O governo fala candidato, Fernando Dias da Costa, apoiado para PI Teraranca, apoiado para PI Cabaldaranca, apoiado por partidos. Né? Então, só uma exceção, salvo ele, para a França, Sarkozy, e Macron, que não está falando de um candidato independente, que lá votam livremente. Tudo eleições, na tudo parte do mundo, e tem sempre partidos políticos que vão suportar alguma candidatura. Então, como algum para aquilo que diz para o subalternizar ou o região de significância. E as eleições vai permitir os partidos políticos para reassumir esse papel que tem no contexto democrático, no nosso sistema semipresidencialista. Você entende? Sim. Parece Rádio Nacional. Na minha intervenção, eu falei com você na manga de que passa. Ou sofrer dele. Se no caso é boa tomada de atenção, que a PIN surge feito, claro que não seria bom isso. Não. E que tem, não foi chamada a atenção e não mostrei a determinação de como não teria tanto margem para tornar certa tudo o que é que acontece. Essas eleições. Essa é uma questão também de não. E nós estamos perante uma ameaça de não existência, sobretudo se partidos políticos. Porque não há papel de partidos políticos não suportam coligação. Que candidato e líder de uma formação portanto, política, legalmente constituído e de uma direção legítima. Então, nós tudo não se. Né? Então, agora que sim,
Se não tem um regime que tem que interferir na vida de partidos políticos, tem que interferir nos tribunais para tu ir se candidatar para eleições. Ora, não vai eleições. Não falar como não candidato tem uma função de reposição da ordem constitucional. E porque não vai lutar contra aquela ameaça existencial de nós, como atores políticos. A nossa sustentabilidade. Se esse processo, por exemplo, aquilo que diz místico, aquilo que a própria população mística, a nossa turma não continua, portanto, naquilo que tem sido no dia a dia até ali. Vou imaginar o partido político que é por expressa, que é por manifesta. Olha aqui manifestar, e não é perseguido, e não é sequestrado, e não é espancado. Política é fazer exercício político e ganhar um delito, e ganhar um crime. Não é por ser para Guiné-Bissau dar um tratamento de gêneros. Não. A toda parte do mundo, partido político, né, exercício da atividade política e um exercício cívico de participação democrática. Alguma não fazer tudo nas eleições, alguma não assinar na máquina, se não acabou o jornalista que vou poder perceber, não fazer mais prova no último comício. O AGB, por exemplo, qualquer máquina que está atrás do candidato, o doutor. E outra questão, perante a boa campanha, pode aderência a isso. Você é confiante que a eleição vai ganhar logo na primeira volta? Eu não aposto nas eleições e para não ganhar na primeira volta, não fixa fasquia que gana ser menos de 60%. Que gana ser menos de 60%. Se a boa ganha eleições na Bissau, se a boa ganha eleições na Bissau, não ganha na diáspora, não ganha em outras regiões, qual é a probabilidade, por exemplo, de jogar para a segunda volta? Porque agora está duas máquinas atrás de candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa. O PAGC, que tradicionalmente, no mínimo, está fazendo 40% na eleição. No mínimo. O PRS, que é a segunda força política, que nem momento está na reabilitação base, de liderança que tem. Então, agora não tem aqui dos forças, não tem aqui dos forças que não participam das eleições. Portanto, nunca podia pensar em outros números, se encontrar com uma. Não tem a pica mais grande, que tem aqui outras forças, né? Que tem duas plataformas, tem duas partidos grandes, tem duas plataformas. Hoje uma PEI grande que tem outros União para a Mudança, PCD, MDG, né? PSD, né? A pica mais grande nós temos aqui também, Força PRS, Mareja 15, né? Outros. Agora não fala Mareja 15 com não papel da PUM. Quem está pensando como não, papel como quinto largo está falando como a pica, mas não. E mesmo está aqui. Porque este partido, que através de uma direção legal, né, a maioria parte dos dirigentes está conosco. Que por acaso pode abrumar, né? Que por acaso pode dar a Fonseca. Isto é muito indicativo. E segundo a falar na questão de apoio aos dirigentes, permite expressão, residuais. Tudo que acaba bem, mais que todos nós. Para Samuel, para tudo isso pinha para juntar nós. Praticamente, e só formalmente está falando, não, porque a pica vai eleições, porque está falando que a base quebra, não sei. Que a base está muito mais forte do que e depois também de expressão. Doutor Vitor Mandinga, e foi eleito deputado na todas as eleições. E aquilo é um valor acrescentado para a candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa. Sendo no Mané, vindo no projeto de candidatura, e elegendo tudo, deputados de todas as eleições que participaram, que lá, assim como tanto não conta que é nas eleições. Abro Mané deputado, na círculo, portanto, da PPG, nós temos que foi participação, a OSI vindo da candidatura, então, isto não tem que traduzir em votos. Se não traduzir em votos, e não ganhos. Se eu tenho a candidatura, portanto, como falo aqui, máquina, que nos máquinas, PSC e PRS, eu tenho aqui plataformas, que está, portanto, fragmentado nas figuras que a gente chama. Que é como espera, portanto, de resultado de eleições. Eu provo a segunda volta. E não trabalhar para não garantir vitória logo na primeira volta, em função de potencialidades que não tem, em função de uma máquina que está preparada, né, para grande desafio, esse grande debate. Muito obrigado, seguidores de Cabo GB. Não fica bem. Tchau, tchau.